A casa de leilões cheirava a desespero e perfume barato, uma combinação nauseante que grudava na minha garganta como fumaça. Eu estava na fila com outras 23 garotas, todas vestindo turnos idênticos de linho grosso que não escondiam nossos ombros trêmulos, nem o medo oco em nossos olhos. A sala era fria, paredes de pedra, chão de pedra, teto de pedra, como se o calor nunca tivesse sido convidado para este lugar. Do lado de fora, a chuva martelava contra janelas estreitas. Cada gota era um lembrete de que o mundo além destas paredes nos havia esquecido há muito tempo. Meus dedos traçavam o tecido no meu quadril, um hábito nervoso que eu não conseguia quebrar. O turno era fino demais para o final do outono, e arrepios subiram pelos meus braços quando outra rajada de vento balançou o vidro. Ao meu redor, garotas sussurravam orações ou promessas para si mesmas. Algumas choravam, outras haviam se calado, seus rostos máscaras vazias de aceitação. Eu estava em algum lugar no meio, não corajosa o suficiente para ser estoica, não quebrada o suficiente para chorar. Lotes 31/54. A voz do leiloeiro ecoou do salão adjacente. Serviços domésticos, costas fortes, naturezas obedientes. Os lances começam em 40 pratas. 40 pratas. O preço de um cavalo decente. O preço do meu futuro. Eu era o lote 47. Minha mãe havia sido costureira na capital antes da febre levá-la. Ela me ensinou a ler, a escrever, a manter a cabeça baixa e as mãos ocupadas. Garotas invisíveis sobrevivem, ela me disse uma vez, dobrando lençóis com eficiência praticada. Garotas bonitas atraem a atenção errada, e garotas inteligentes fazem inimigos. Seja invisível, e você viverá o suficiente para encontrar algo pelo qual vale a pena ser vista. Eu tentei. Por 19 anos eu esfreguei chãos e lavei roupas e mantive meu cabelo loiro claro preso em tranças severas. Evitei espelhos e conversas, e qualquer coisa que pudesse fazer alguém lembrar do meu rosto. Mas garotas invisíveis ainda acabam em dívidas quando seus proprietários morrem e seus prédios são confiscados. Garotas invisíveis ainda são capturadas quando a nova ordem decide que órfãos sem moedas são melhores vendidos do que alimentados. Agora eu estava aqui esperando ser comprada como gado, os conselhos da minha mãe ecoando inutilmente na minha cabeça. A garota ao meu lado, uma morena com juntas machucadas e lábio partido, agarrou meu pulso de repente. Dizem que o representante do rei Alfa está aqui, ela sussurrou, sua respiração quente contra minha orelha. Dizem que ele está comprando para o palácio. Meu estômago despencou. O rei Alfa, mesmo nos distritos mais pobres da capital, todos conheciam as histórias. Ele era antigo e poderoso, um metamorfo que governava os territórios do norte há mais de 3 séculos. Alguns diziam que ele era cruel, outros diziam que ele era justo. A maioria dizia que ele era simplesmente outro. Não exatamente humano, não exatamente fera, mas algo que existia no espaço entre, comandando o respeito através da mera presença e da ameaça de violência que seguia aqueles que o desafiavam. Porque ele precisaria de criadas, eu consegui dizer, minha voz rachando. O riso da morena foi amargo. Por que qualquer homem com poder precisa de qualquer coisa? Porque ele pode. Porque somos baratas. Porque o silêncio na sala de espera. O latido de um guarda cortou nossa conversa. A morena soltou meu pulso, mas eu ainda podia sentir a pressão de seus dedos, o terror compartilhado que havia passado entre nós como uma corrente. A fila se moveu para a frente. Uma garota, 2, 5. Cada vez que a porta pesada se abria, eu vislumbrava o salão de leilões além, assentos em degraus lotados de comerciantes, nobres e corretores, todos observando o palco com olhos calculistas. A voz do leiloeiro subia e descia em um ritmo praticado, gritando números que subiam mais alto do que eu havia imaginado. Aparentemente, mesmo em tempos de guerra e escassez, havia dinheiro para servos. Quando foi minha vez, mãos ásperas me empurraram em direção à porta. Tropecei, me equilibrei e entrei em uma parede de luz e ruído que fez minha visão turvar. O palco era pequeno, mal 2 metros de largura, cercado em 3 lados pela audiência. Lanternas pendiam do teto, suas chamas lançando sombras duras que transformavam rostos em máscaras grotescas. Mantive meus olhos baixos, focando nas tábuas gastas sob meus pés descalços, contando os nós na madeira para evitar gritar. Lote 47. O leiloeiro anunciou, sua voz de alguma forma tanto entediada quanto entusiasmada. Feminino, idade 19,
Alfabetizada, experiência em lavanderia e trabalhos domésticos gerais, sem família, sem dívidas além da reivindicação estatal, bons dentes, olhos claros, constituição forte, lance inicial de 40 pratas. A humilhação queimou através de mim, mais quente que qualquer fornalha. Eu estava sendo descrita como um cavalo de arado, meu valor reduzido à ausência de doença e à habilidade de esfregar chãos. 30 pratas. Alguém gritou do fundo. 50. Outra voz respondeu. O lance subiu lentamente. 60, 70, 80 e eu senti cada aumento como um prego sendo cravado em um caixão. Meu caixão. Em 95 pratas, a sala ficou quieta. Ousei olhar para cima e imediatamente desejei não ter feito isso. A audiência era um mar de olhos famintos e expressões calculistas. Comerciantes com dedos grossos e coletes manchados. Nobres menores envoltos em peles apesar do calor interno. Donos de bordéis com rostos pintados e olhares medidores que faziam minha pele arrepiar. E no fundo, de pé em vez de sentado, uma figura que parecia absorver a luz ao seu redor. Ele era alto, impossivelmente alto, com ombros largos sob um casaco escuro que parecia caro mesmo à distância. Seu rosto estava sombrio, mas eu podia ver a linha afiada de sua mandíbula e a maneira como ele se mantinha. Perfeitamente imóvel, como um predador esperando o momento certo para atacar. Diferente de todos os outros na sala, ele não estava me observando com fome ou cálculo. Ele estava me observando com curiosidade, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Minha respiração falhou. A voz da minha mãe sussurrou na minha cabeça. Invisível. Seja invisível. Mas era tarde demais. Seu olhar havia encontrado o meu, e algo no ar entre nós mudou. Se tornou pesado e elétrico, como o momento antes do raio. 5 indo uma vez, o leiloeiro gritou. A figura alta se moveu, não em direção ao palco, mas simplesmente para frente, emergindo das sombras na luz da lanterna. Eu o vi claramente agora. Características que poderiam ter sido esculpidas em pedra. Cabelo escuro riscado de prata nas têmporas. E olhos que não eram totalmente humanos nem totalmente animais. Eram âmbar, brilhantes e ardentes, e estavam fixados em mim, com uma intensidade que fez cada nervo no meu corpo gritar avisos. Indo 2 vezes. 100 ouro. Sua voz cortou a sala como uma lâmina através da seda. Profunda, ressonante, absoluta, o tipo de voz que não esperava ser questionada. O salão de leilões ficou silencioso. Os 100 ouro era mais do que a maioria dos comerciantes aqui veria em 2 anos. Era suficiente para comprar 20 servos, 30. Suficiente para comprar uma pequena propriedade. O rosto do leiloeiro ficou pálido, depois vermelho, depois pálido novamente. O que o senhor disse? Ele gaguejou. 800 ouro. O homem repetiu, nunca tirando os olhos de mim para o lote 47, imediatamente. Ao redor da sala, pessoas estavam se levantando, esticando os pescoços para ver quem havia feito uma oferta tão absurda. Sussurros explodiram como uma colmeia perturbada. Quem é esse? É esse o selo em seu casaco? Não, não pode ser. Mas eu já sabia. Algum instinto mais profundo que o pensamento, mais antigo que a razão, reconheceu o que ele era. Não um representante do Rei Alfa, o próprio Rei Alfa. E ele estava me encarando como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo há séculos. Meus joelhos queriam ceder. Meus pulmões esqueceram como puxar ar, porque eu entendi naquele momento que minha mãe estava errada. Ser invisível não me salvou. O que quer que fosse isso, o que quer que acabasse de acontecer, eu havia sido vista de uma maneira que mudaria tudo. O martelo do leiloeiro caiu como um prego de morte. Vendido. Lote 47. Vendido para... Mas o Rei Alfa já estava se movendo em direção ao palco, seu casaco tremulando atrás dele como asas escuras. Guardas se afastaram sem serem solicitados. A multidão se dividiu como se sua mera presença os empurrasse para trás. E quando ele subiu as escadas para onde eu estava congelada, paralisada pelo terror, e algo mais que eu não conseguia nomear, eu vi suas narinas se dilatarem ligeiramente. Ele estava me cheirando como um animal confirmando sua presa. Ele parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver os fios de ouro tecidos através de seu casaco, as cicatrizes antigas que marcavam seus nós dos dedos, a maneira como seu peito subia e descia com respirações medidas. De perto, ele era ainda mais imponente. Não apenas alto, mas poderoso,
construído como alguém que havia passado séculos aprendendo como matar eficientemente e sem remorso. Nome, ele disse. Não uma pergunta. Um comando. Minha voz foi um sussurro quebrado. Helena. Algo piscou em seu rosto. Surpresa. Reconhecimento. Antes de sua expressão se estabelecer de volta em pedra ilegível. Ele levantou uma mão e eu me encolhi, mas ele não me bateu. Em vez disso, seus dedos roçaram o lado esquerdo do meu pescoço, logo abaixo da minha orelha, empurrando de lado as mechas pálidas de cabelo que haviam escapado da minha trança. Seu toque era abrasadoramente quente, e onde sua pele encontrou a minha, eu senti um choque correr por todo o meu corpo, como tocar ferro em uma tempestade. Eu ofeguei, tentei dar um passo para trás, mas sua outra mão pegou meu ombro, me segurando no lugar com força gentil e inexorável. Impossível, ele murmurou. Mas ele não soou chateado. Ele soou reverente, admirado, com medo. Seu polegar traçou algo no meu pescoço, um padrão ao qual eu nunca havia prestado atenção. Uma marca de nascença que eu tinha desde a infância, pálida e em forma de crescente, mal visível contra minha pele clara. Minha mãe a chamava de beijo de anjo. As outras lavadeiras diziam que parecia uma lua pega no meio do caminho. Eu nunca pensei que significasse alguma coisa, mas a mão do rei Alfa estava tremendo quando ele se afastou, e seus olhos âmbar haviam se arregalado com algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Ao nosso redor, o salão de leilões havia ficado completamente silencioso. Até a chuva parecia pausar, esperando. A marca da lua. Alguém sussurrou da multidão. Ela carrega a marca da lua. E então o rei Alfa fez algo que fez meu sangue se transformar em gelo e fogo, simultaneamente. Ele se ajoelhou diante de mim ali no palco, na frente de centenas de testemunhas, e curvou a cabeça. Me perdoe, ele disse, sua voz áspera com emoção que eu não conseguia interpretar. Eu procurei por 300 anos, e a encontro aqui de todos os lugares. Vendida como... Ele se cortou, mandíbula se contraindo. Quando ele olhou para mim novamente, seus olhos estavam ardendo. Não mais. Você nunca será vendida novamente. Você nunca se curvará. Nunca esfregará chãos. Nunca será invisível. Sua mão encontrou a minha, envolvendo-a completamente. Você é minha companheira destinada, minha rainha, e eu estou te levando para casa. A carruagem que esperava do lado de fora da casa de leilões não era nada como as carroças de gado que eu havia imaginado. Era madeira laqueada preta reforçada com ferro, puxada por 4 cavalos enormes que pisoteavam e bufavam na chuva. O interior era forrado com veludo borgonha profundo, e lanternas de latão balançavam suavemente de ganchos, lançando luz quente sobre assentos que pareciam mais macios que qualquer cama em que eu já havia dormido. Sentei-me rígida como um cadáver, mãos dobradas no meu colo, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O rei Alfa, meu companheiro, minha mente gritou inutilmente. Sentou-se à minha frente, suas pernas longas ocupando a maior parte do espaço entre nós. Ele havia me envolvido em seu casaco antes de sairmos, e pendia em mim como uma tenda, ainda quente do calor do seu corpo e cheirando a florestas de pinheiros e fumaça, e algo selvagem que eu não conseguia nomear. Do lado de fora, a cidade passou em borrões de pedra cinza e luz amarela de lampião, a chuva transformando tudo suave e distante. Ele não havia falado desde que entramos na carruagem. Nem eu. O que havia para dizer? Obrigada por me comprar. Desculpe, eu não sou o que você esperava. Que diabos é um companheiro destinado? Meu pescoço ainda formigava onde ele havia me tocado. A marca da lua. Eu nunca a havia ouvido ser chamada assim antes. Nunca soube que era algo além de uma peculiaridade da minha pele. Agora, aparentemente, era significativa o suficiente para fazer um rei se ajoelhar, para mudar toda a minha existência em um piscar de olhos. Dei uma olhadela nele através dos meus cílios. Ele estava olhando pela janela, seu perfil afiado e ilegível na luz do lampião. A chuva riscava o vidro, transformando seu reflexo em algo abstrato e fantasmagórico. Ele parecia cansado, percebi. Antigo, como alguém que havia carregado demais por muito tempo e havia esquecido como colocar qualquer coisa para baixo. Você tem medo de mim, ele disse de repente, ainda não olhando para mim. Não era uma pergunta, mas eu respondi de qualquer forma. Sim. Bom, seus olhos cortaram para os meus, âmbar e ardentes. O medo a manterá cautelosa. A cautela a manterá viva enquanto você aprende como as coisas funcionam no meu mundo.
Minha garganta estava seca. Que coisas! Tudo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, cotovelos nos joelhos. Você era humana 1 hora atrás. Agora você é companheira do metamorfo mais poderoso dos territórios do norte. Há pessoas que tentarão usá-la contra mim. Outros que tentarão matá-la simplesmente por existir. Você precisa entender. Esta marca no seu pescoço pintou um alvo nas suas costas que nunca desaparecerá. A carruagem bateu em um buraco, balançando a nós dois. Agarrei a borda do assento para me equilibrar, meus nós dos dedos ficando brancos. Então por que me reivindicar? Por que não apenas me deixar lá? Algo perigoso cintilou em seu rosto. Porque negar um vínculo destinado é como negar a gravidade. Você pode tentar, mas eventualmente a queda destruirá vocês dois. Ele se recostou, sombras engolindo metade de suas características. E porque em 3 séculos de busca, de esperança, de observar cada mulher humana que cruzou meu caminho por qualquer sinal, eu havia começado a acreditar que a lua me havia abandonado, que eu estava destinado a governar sozinho, até que o tempo finalmente tivesse misericórdia e me deixasse morrer. A crueza em sua voz fez meu peito doer. Este não era o terrível rei alfa das histórias. Este era algo menor, mais humano. Um homem, ou o que quer que ele fosse, que havia estado sozinho por tanto tempo que havia esquecido como era a esperança. Eu não sei como ser uma rainha, sussurrei. Nem eu sabia quando me tornei rei. O canto da sua boca se levantou, não exatamente um sorriso. Vamos descobrir juntos. A carruagem começou a diminuir a velocidade. Através da janela, vi portões de ferro se abrindo, revelando uma estrada ladeada por carvalhos antigos que se contorciam em direção ao céu, como dedos artríticos. Além deles, um palácio emergiu da escuridão. Não os píncaros de conto de fadas que eu havia imaginado, mas algo mais antigo e mais aterrado. Torres de pedra com janelas estreitas, paredes grossas o suficiente para resistir a cercos. Parecia menos uma casa e mais uma fortaleza que havia decidido tolerar habitantes. Bem-vinda à lua de inverno, ele disse silenciosamente. Sua nova casa. Os portões se fecharam atrás de nós com uma finalidade que fez meu estômago se contrair. O salão de entrada poderia ter engolido toda a casa de leilões. Tetos abobadados desapareciam nas sombras acima de nossas cabeças, e tapeçarias representando batalhas e caçadas cobriam paredes que pareciam mais antigas que o reino em si. Servos se alinharam como soldados, seus rostos cuidadosamente neutros, enquanto nos observavam entrar. Me observavam entrar, pingando água de chuva no chão de mármore, envolvida em um casaco 3 tamanhos grande demais, parecendo cada centímetro o caso de caridade que eu era. Uma mulher se adiantou da fila. Ela era alta e angular, com cabelo cinza ferro puxado para trás tão apertado que parecia esticar sua pele. Seu vestido era preto severo abotoado até a garganta, e seus olhos eram o azul frio do gelo de inverno. Vossa Majestade, ela fez uma reverência, mas não havia nada deferencial no gesto. Não estávamos esperando companhia. Helena, o rei Alfa disse, e eu pulei ao som do meu nome em sua boca. Esta é Madame Orsay. Ela gerencia a equipe doméstica. Ele se virou para a mulher mais velha. Prepare os aposentos da rainha. Mande comida para cima, água quente para banho e roupas adequadas. Helena precisará de uma dama de companhia, alguém confiável e discreto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Madame Orsay poderia ter sido esculpido da mesma pedra das paredes. Seu olhar passou por mim, observando meus pés descalços, meu turno da casa de leilões, meu cabelo emaranhado. Vi o cálculo acontecendo atrás de seus olhos, a avaliação e dispensa ocorrendo no espaço entre batimentos cardíacos. Os aposentos da rainha estão fechados há quase 300 anos, Vossa Majestade, ela disse, sua voz perfeitamente nivelada. Talvez seria mais apropriado abrigar a garota na ala de hóspedes até... Eu disse os aposentos da rainha. A temperatura no salão caiu 10 graus. O rei Alfa não havia levantado a voz, não havia se movido, mas cada servo ao longo da parede ficou rígido. Helena é minha companheira destinada. Ela será tratada como tal imediatamente. A mandíbula de Madame Orsay se apertou quase imperceptivelmente. Claro, Vossa Majestade, como ordena. Ela se virou para os servos. Celeste, Mira, comigo. O resto de vocês, voltem aos seus deveres. 2 jovens mulheres saíram da fila. Uma morena e pequena, a outra ruiva com sardas espalhadas pelo nariz como constelações.
Ambas me olharam com olhos arregalados, algo entre simpatia e curiosidade em seus rostos, antes de correrem atrás de Madame Orsay em direção a uma escadaria imponente. Venha, o rei Alfa disse, oferecendo seu braço. Olhei para ele por um momento. Este gesto formal que parecia absurdo, dado que ele havia me comprado em leilão 1 hora atrás. Mas recusar parecia perigoso. Então coloquei minha mão levemente na curva do seu cotovelo e deixei que ele me guiasse em direção às escadas. Subimos em silêncio. O palácio parecia continuar para sempre. Corredores se ramificando em mais corredores. Portas que levavam a salas cujo propósito eu não conseguia começar a imaginar. Retratos alinhavam as paredes, rostos de homens e mulheres de aparência severa que observavam nossa passagem com olhos pintados. Me perguntei se algum deles havia sido rainhas, se algum havia começado tão baixo quanto eu. Você está se perguntando se pode fazer isso, o rei Alfa disse enquanto virávamos por outro corredor. Você pode ler mentes? Não, mas posso cheirar emoção. Neste momento, você está emanando medo, confusão e determinação em medidas iguais. É intrigante. Não sabia como responder a isso. Então me concentrei em colocar um pé na frente do outro. Os aposentos da rainha ficavam no final de um longo corredor, alinhado com janelas que davam para jardins perdidos na escuridão e chuva. O rei Alfa empurrou portas duplas esculpidas com desenhos intrincados de lobos, revelando uma suíte de quartos que roubou o pouco fôlego que me restava. O aposento principal era enorme, com uma cama de 4 postes drapeada em seda prata e branca, uma lareira grande o suficiente para ficar de pé, e móveis que pareciam tanto antigos quanto inestimáveis. Passagens levavam ao que eu assumia serem salas de banho e vestir. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas por baixo você podia ver o cuidado que havia sido colocado em cada detalhe, as molduras esculpidas à mão, as pinturas delicadas no teto, a maneira como a luz da lua fluiria através dessas janelas altas em noites claras. Eram da minha mãe, o rei Alfa disse silenciosamente. E das mães dela, antes dela. Ninguém usou estes quartos desde... Ele se interrompeu, algo doloroso cruzando seu rosto. Desde que você a perdeu, terminei suavemente. Ele me olhou bruscamente, surpreso. Sim, passos no corredor anunciaram o retorno de Madame Orsay, seguida pelos 2 servos mais jovens carregando roupas de cama e o que parecia suprimentos de banho. O rosto da mulher mais velha ainda estava fixo em linhas de desaprovação, mas sua voz permaneceu profissional. Os quartos precisarão de limpeza completa antes de serem adequados, Vossa Majestade. Talvez se a garota... Helena, interrompi, me surpreendendo. 3 pares de olhos giraram para mim. Levantei meu queixo ligeiramente, canalizando cada fragmento de coragem que minha mãe tentou me ensinar. Meu nome é Helena, não a garota. A sobrancelha de Madame Orsay se levantou fracionalmente. Ao meu lado, senti em vez de ver a aprovação do rei Alfa. Helena, Madame Orsay corrigiu, e o nome soou como gelo em sua língua. Os quartos precisarão de várias horas de trabalho. Sugiro que ela descanse enquanto nós... Helena descansará aqui. O rei Alfa se moveu em direção à porta. Limpem ao redor dela. E madame, ele pausou, sua mão no batente da porta. Lembre-se de quem ela é, o que ela é. Deixe isso guiar seu comportamento. A ameaça foi sutil, mas inconfundível. A reverência de Madame Orsay foi tão breve que mal se qualificou como um aceno. Quando o rei Alfa saiu, o ar pareceu rarefazer, e percebi que eu havia me mantido unida através de pura força de vontade. Minhas pernas se sentiram fracas. Minha cabeça girou. Os 2 servos mais jovens imediatamente entraram em ação, acendendo o fogo, sacudindo roupas de cama. Mas Madame Orsay permaneceu perto da porta, me observando com aqueles olhos azuis frios. Você acha que isso é um conto de fadas? Ela disse silenciosamente uma vez que os outros servos estavam fora do alcance da audição. Você acha que foi resgatada? Encontrei seu olhar, recusando-me a desviar. Acho que troquei uma forma de servidão por outra. A única pergunta é se esta me matará mais rápido. Algo que poderia ter sido respeito cintilou em seus olhos. Você é mais esperta do que parece. Todo mundo é, se você se incomodar em notar. Ela me considerou por um longo momento, então acenou uma vez. A morena é Celeste, a ruiva é Mira. Elas cuidarão de você. Não confie em mais ninguém neste palácio, incluindo eu, até que você entenda como o poder funciona aqui. O rei Alfa pode ter reivindicado você, mas isso não significa que todos aceitarão.
Você será testada constantemente. Por que me contar isso? Porque servi esta casa por 50 anos. E estou cansada de ver pessoas que treinei acabarem mortas porque não entendiam o jogo que estavam jogando. Ela se moveu em direção à porta. Tente não morrer muito rapidamente. É tedioso treinar substitutos. Então ela se foi, me deixando sozinha com 2 servos nervosos em um quarto cheio de fantasmas. O banho foi o paraíso. Água escaldante que deixou minha pele rosa. Sabão que cheirava a lavanda. Toalhas tão macias que pareciam pecado. Celeste e Mira trabalharam eficientemente e silenciosamente, lavando meu cabelo, esfregando semanas de sujeira e medo. Elas me vestiram em uma camisola de linho branco que se sentia impossivelmente limpa contra minha pele. Depois me guiaram em direção à cama enquanto continuavam limpando o quarto ao meu redor. Eu deveria me sentir grata, segura. Em vez disso, me senti como se estivesse esperando que o outro sapato caísse, porque homens com poder não compram mulheres em leilão por bondade. Eles não reivindicam companheiras por amor. Sempre havia um custo, sempre uma pegadinha, e eu estava aterrorizada de descobrir qual seria a minha. Através das janelas, um relâmpago dividiu o céu, iluminando os jardins abaixo por apenas um instante. E naquele flash de luz, vi uma figura de pé entre as sebes, olhando para minha janela. Alto, de ombros largos, com olhos que capturaram o relâmpago e o devolveram como espelhos. O rei Alfa, observando sua nova companheira como um lobo observa o rebanho, certificando-se de que seu prêmio não fugisse. Acordei com a luz do sol fluindo através de janelas que eu não reconhecia, em uma cama mais macia que nuvens, vestindo roupas que não eram minhas. Por 3 segundos abençoados, pensei que tudo havia sido um sonho. O leilão, o rei Alfa, a afirmação impossível de que eu era de alguma forma sua companheira destinada. Então me sentei e vi Mira colocando uma bandeja de café da manhã na mesa perto da lareira, e a realidade desabou de volta como uma avalanche. Bom dia, minha senhora, Mira disse suavemente, seu rosto sardento se abrindo em um sorriso tímido. Espero que tenha dormido bem. Trouxe chá, pão fresco, mel e algumas frutas. Madame Orsay disse que você deve comer e depois se vestir. O rei deseja apresentá-la à corte esta tarde. Meu estômago, que havia estado considerando comida, imediatamente se revoltou. A corte? Os membros do conselho? Os líderes de matilha? As famílias nobres? Miera despejou chá com mãos praticadas. Todos que importam nos territórios do norte, realmente. Eles foram convocados para uma assembleia de emergência. Ela se inclinou confidencialmente. O palácio inteiro está burburinhando sobre você. Ninguém pode acreditar que o rei finalmente encontrou sua companheira. E em uma casa de leilões, de todos os lugares. É como algo de uma história. Sim, uma história de terror. Me forcei a sair da cama, meus pés descalços afundando em um tapete que havia sido batido limpo enquanto eu dormia. O quarto parecia diferente à luz do dia. Ainda enorme, ainda intimidante, mas menos fantasmagórico. Alguém havia colocado flores frescas na lareira. As janelas brilhavam. Até a poeira havia sido banida, deixando tudo reluzente. Onde está Celeste? Perguntei, me movendo em direção à bandeja do café da manhã. O chá cheirava a bergamota e algo herbal que eu não conseguia identificar. Fazendo recados para Madame Orsay. Será apenas eu ajudando você a se vestir hoje. Mira gesticulou em direção ao quarto de vestir. Tivemos que adivinhar suas medidas, mas as costureiras trabalharam a noite toda. Você deve ter várias opções. O quarto de vestir era maior que o apartamento inteiro que eu havia dividido com minha mãe. Guarda-roupas alinhavam as paredes, a maioria vazia, mas 3 agora cheios com vestidos em tecidos ricos, verdes profundos, azuis meia-noite, cinzas prata. Tudo parecia caro, tudo parecia que pertencia a outra pessoa. Miera puxou um vestido em verde floresta com bordado dourado ao longo das mangas e decote. Acho que realçará seus olhos e complementará seu cabelo. O rei pediu nada muito formal. Ele quer você confortável para sua primeira aparição. Confortável? Como se alguma coisa sobre desfilar diante de uma corte de metamorfos antigos pudesse ser confortável. Mas deixei Mira me ajudar com o vestido. Deixei que ela arranjasse meu cabelo em um estilo que era elegante sem ser muito elaborado. Deixei que ela aplicasse cosméticos sutis que me fizeram parecer menos como uma serva aterrorizada e mais como alguém que poderia pertencer aqui. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. A garota me encarando tinha pele clara e olhos brilhantes.
Seu cabelo loiro claro capturava a luz como ouro fiado, caindo em ondas suaves além dos ombros. O vestido se ajustava perfeitamente, enfatizando uma figura que eu havia passado anos tentando esconder sob turnos sem forma. E ali, apenas visível acima do decote, estava a marca da lua, a marca de nascença em forma de crescente que havia mudado tudo. Você parece uma rainha, Mira suspirou. Eu parecia uma impostora prestes a ser exposta. O rei Alfa enviou uma escolta. 2 guardas em uniformes formais que me conduziram através de corredores que pareciam menos ameaçadores à luz do dia. Servos pausaram em seu trabalho para me encarar enquanto eu passava, alguns curiosos, outros ressentidos. Mantive meu queixo erguido e minha expressão neutra, canalizando cada lição que minha mãe me ensinou sobre dignidade diante do escrutínio. A câmara do conselho era menor do que eu esperava, mas não menos intimidante. Uma mesa longa dominava o centro, cercada por cadeiras de espaldar alto, ocupadas por homens e mulheres que irradiavam poder como o calor de uma fornalha. Todos se viraram quando entrei, e o peso de sua atenção coletiva quase me mandou de volta pela porta. O rei Alfa estava de pé na cabeceira da mesa. Ele havia mudado das roupas de viagem da noite anterior para traje formal, uma jaqueta de carvão profundo com botões de prata, calças pretas, botas polidas até brilhar como espelho. Seu cabelo escuro estava puxado para trás, enfatizando os planos afiados de seu rosto e aqueles olhos âmbar ardentes que encontraram os meus imediatamente. Helena, ele disse, e algo em sua voz fez o quarto se sentir menor, mais íntimo. Venha. Caminhei para a frente em pernas que ameaçavam ceder, agudamente consciente de cada olho rastreando meu movimento. Quando cheguei ao lado do rei Alfa, ele pegou minha mão, o mesmo gesto da noite passada, e se virou para enfrentar o conselho reunido. Esta é Helena, ele anunciou, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Ela carrega a marca da lua. Ela é minha companheira destinada, e ela será sua rainha. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Então, um homem mais velho perto do meio da mesa pigarreou. Ele tinha cabelo cinza aço e uma cicatriz que ia da têmpora ao maxilar, dando-lhe uma expressão permanentemente cética. Vossa Majestade, me perdoe, mas isso é inesperado. Não tínhamos indicação de que estava cortejando alguém, muito menos uma humana da capital. Eu não estava a cortejando Greaves. Eu a encontrei. O aperto do rei Alfa na minha mão se apertou ligeiramente. O vínculo é inegável. Vocês todos o sentirão uma vez que a cerimônia de marcação esteja completa. Uma mulher do outro lado da mesa, jovem, bonita, com cabelo preto que caía como seda pelas costas, se inclinou para a frente. Seus olhos eram verde frio, e eles me varreram com desdém não disfarçado. Ela parece uma serva. Onde exatamente você a encontrou? Isso é irrelevante, Serafine, é? O sorriso de Serafine era afiado como vidro quebrado. Porque estou me perguntando como uma garota humana do nada de repente aparece com a marca da lua. É conveniente, não é? Quase conveniente demais. A implicação pairou no ar como veneno. Ela estava sugerindo que eu era uma farsa, uma fraude. Raiva flamejou no meu peito, quente e inesperada. Eu havia passado toda a minha vida sendo dispensada, ignorada, tratada como menos que nada. Eu havia prometido a mim mesma que não deixaria isso acontecer aqui. Não deixaria essas pessoas me reduzirem a nada antes mesmo de ter tido a chance de falar. Você está certa em ser suspeita, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Toda a cabeça girou em direção a mim. Eu também seria se estivesse na sua posição. Uma humana aparece do nada, reivindica uma conexão com seu rei, ameaça a estrutura de poder que vocês passaram séculos construindo. Soa como uma história que alguém inventou. Os olhos de Serafine se estreitaram. Então talvez você gostaria de explicar, mas eu não inventei. Puxei minha mão livre do aperto do rei Alfa e dei um passo para frente, virando ligeiramente para que o conselho pudesse ver o lado esquerdo do meu pescoço. Esta marca esteve na minha pele desde que nasci. Eu não sabia o que significava. Eu não sabia que importava. Ontem de manhã, eu estava sendo vendida em leilão para pagar dívidas que não criei. Ontem à tarde, seu rei pagou 800 ouro por mim e afirmou que eu era sua companheira. Vocês realmente acham que eu tive tempo para orquestrar algum esquema elaborado? Greaves me estudou com novo interesse. Ela tem um ponto. Ela tem audácia. Outro membro do conselho murmurou.
Um homem magro com características afiadas e mãos nervosas, o que não é a mesma coisa que legitimidade. Então me testem. Olhei diretamente para Serafine, encontrando o seu olhar frio sem piscar. Qualquer verificação que precisem, qualquer prova que os satisfaça, eu me submeterei a ela. Porque eu não quero estar aqui mais do que vocês querem que eu esteja. Mas aparentemente o destino tinha outros planos, e todos nós vamos ter que nos ajustar. O Rei Alfa fez um som que poderia ter sido aprovação ou surpresa. Serafine parecia que queria arrancar minha garganta com os dentes. Há uma maneira de verificar o vínculo, Greaves disse cuidadosamente. O modo antigo, o ritual de farejar. Vários membros do conselho se mexeram desconfortavelmente. O Rei Alfa ficou muito imóvel. Esse ritual não é realizado há mais de um século, ele disse silenciosamente, o que o torna ainda mais apropriado agora. Greaves dobrou as mãos na mesa. Se ela realmente carrega sua marca, se o vínculo é genuíno, o ritual revelará isso além de qualquer dúvida. E se não for, ele deixou a implicação inacabada. Olhei para o Rei Alfa. O que é o ritual de farejar? Sua mandíbula se apertou. É invasivo e desconfortável. E você não tem obrigação de se submeter a ele. Mas provaria que o vínculo é real, Helena. Eu farei isso. Virei-me de volta para o conselho. Quando? O sorriso de Serafine retornou, predatório e satisfeito. Esta noite, durante a lua cheia, quando o véu entre humano e metamorfo está mais fino, veremos exatamente o que você é, pequena humana. E se você estiver mentindo, ela se recostou em sua cadeira, cruzando os braços. Bem, vamos torcer para que você não esteja mentindo. O resto da reunião do conselho passou em um borrão de discussões políticas e disputas territoriais que passaram por cima da minha cabeça. Fiquei ao lado da cadeira do Rei Alfa, tentando parecer composta enquanto minha mente corria através do que eu acabara de concordar em fazer. Um ritual invasivo durante uma lua cheia com metamorfos que já pareciam ansiosos para me achar deficiente. No que eu estava pensando? Quando o conselho finalmente se dispersou, o Rei Alfa me guiou por uma porta lateral longe dos corredores principais. Caminhamos em silêncio tenso, até chegarmos a um pequeno pátio-jardim, vazio, exceto por bancos de pedra e rosas trepadeiras que haviam sobrevivido à geada do outono. Você não deveria ter concordado com isso, ele disse, virando-se para me encarar. Raiva faiscou em seus olhos âmbar. O ritual de farejar é projetado para despir toda a defesa, todo o escudo. Ele exporá tudo o que você é. Seus medos, seus desejos, seus segredos. Nada ficará escondido. Bom, encontrei seu olhar. Então eles saberão que não estou escondendo nada. Você não entende ao que se comprometeu. Ele se aproximou, e peguei aquele cheiro selvagem novamente. Pinheiros e fumaça e algo feroz. Quando os metamorfos farejam alguém adequadamente, eles não estão apenas cheirando seu corpo. Eles estão lendo sua alma. Cada trauma, cada vergonha, cada momento que você preferiria esquecer. Tudo será exposto para a matilha testemunhar. Minhas mãos estavam tremendo. Então as claspeei atrás das minhas costas. Então acho que eles verão quem eu realmente sou. E se o que eles virem não for suficiente, se decidirem que você é fraca demais, humana demais, quebrada demais para ser rainha, sua voz caiu. Eles desafiarão o vínculo. Eles exigirão que eu a rejeite. Você pode fazer isso? Rejeitar uma companheira destinada? Algo doloroso cruzou seu rosto. Tecnicamente, sim, mas nos mataria lentamente ao longo de meses ou anos. O vínculo, uma vez reconhecido, não pode ser facilmente cortado. Processei isso, sentindo gelo se espalhar pelo meu peito. Então, se eu falhar neste ritual, nós dois morremos. Não imediatamente, mas sim, eventualmente. O jardim de repente se sentiu pequeno demais, as paredes muito próximas. Sentei em um dos bancos de pedra antes que minhas pernas cedessem, pressionando minhas palmas contra a pedra fria para me firmar. O Rei Alfa permaneceu de pé, me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Por que você não me contou isso antes de eu concordar? Perguntei silenciosamente. Porque eu sabia que você concordaria de qualquer forma. Você é teimosa e corajosa e tola o suficiente para pensar que pode enfrentar uma matilha inteira de metamorfos antigos através de pura força de vontade. Ele exalou rudemente. Você me lembra alguém? Quem? Minha mãe. Ele se sentou ao meu lado, deixando distância apropriada entre nós. Ela era humana também, companheira do meu pai contra todo o conselho, toda a tradição.
A matilha não achava que ela pudesse sobreviver, muito menos governar. Eles a testaram constantemente, a desafiaram a cada passo. O que aconteceu com ela? Ela provou que estavam errados. Sua voz suavizou com a memória. Por 83 anos, ela provou que estavam errados. Então o tempo fez o que os inimigos não conseguiram, e ela morreu dormindo, o nome do meu pai em seus lábios. Ele durou 3 dias depois, antes que seu coração simplesmente parasse. É assim que um vínculo verdadeiro se parece, Helena. Esse é o peso que você está carregando agora. Olhei para minhas mãos, para os calos de anos de lavar e esfregar, e tentei imaginá-las usando uma coroa. Eu não sei se posso fazer isso, nem ela sabia, mas ela fez mesmo assim. Um dia de cada vez, um desafio de cada vez. E quando estava com medo, o que era frequente, ela dizia a si mesma que coragem não é a ausência do medo. É o medo que recebeu um propósito. As palavras se estabeleceram ao meu redor como um manto. Pensei na minha mãe, em seu conselho para ficar invisível. Mas talvez ela estivesse errada. Talvez a única maneira de sobreviver não fosse se esconder, mas ser tão inegavelmente presente que as pessoas não tivessem escolha se não te ver. O que eu preciso fazer para me preparar para hoje à noite? Perguntei. O rei Alfa me olhou por um longo momento, algo como orgulho cintilando em seus olhos. Seja você mesma. Seja honesta. E Helena. Ele se levantou, oferecendo sua mão para me ajudar. Quando o ritual começar, quando você sentir eles pressionando em sua mente, lembre-se de que eu estarei lá também. Você não enfrentará isso sozinha. Sua mão era quente e sólida, e quando a peguei, senti aquele mesmo choque elétrico da noite passada, o vínculo zumbindo entre nós como algo vivo. O que quer que acontecesse hoje à noite, o que quer que a matilha descobrisse quando olhasse em minha alma, pelo menos eu não seria mais invisível. Para melhor ou pior, eu havia sido vista. O dia passou em uma névoa estranha de preparação e pavor. Mera trouxe meu almoço, frango frio, pão com manteiga, frutas que tinham gosto de cinza na minha boca, e tentou fazer conversa alegre sobre o palácio, a equipe, os jardins que eu deveria explorar quando o tempo melhorasse. Eu mal a ouvi. Minha mente estava ocupada demais, catalogando cada momento vergonhoso da minha vida, cada fraqueza e falha que em breve seria exposta a uma sala cheia de predadores, procurando razões para me rejeitar. Celeste apareceu à tarde com um vestido diferente. Este branco linho, mais simples que a elegância da manhã, mas de alguma forma mais significativo. Para o ritual, ela explicou silenciosamente, me ajudando a sair do vestido verde. Branco simboliza a abertura, vulnerabilidade. Você deve vir perante a matilha sem pretensão, sem armadura, ela quis dizer, sem nada para se esconder atrás. O vestido era sem mangas, com um decote que deixava a marca da lua totalmente visível. Pendia solto ao redor do meu corpo, confortável, mas expondo. Quando me olhei no espelho, vi uma garota vestida para um casamento ou um sacrifício. Eu não tinha certeza de qual seria este. Alguém te contou o que esperar? Celeste perguntou, arranjando meu cabelo para que caísse solto pelas minhas costas. O rei Alfa disse que eles vão me farejar, ler minha alma. Tentei manter minha voz firme. Isso soa dramático, mas eu não sei realmente o que significa. O reflexo de Celeste encontrou o meu no espelho. Ela era mais velha que Mira, provavelmente perto dos 30, com olhos escuros que guardavam conhecimento demais. Significa que você ficará no centro do círculo da matilha, enquanto eles se transformam parcialmente ou completamente, dependendo de quão agressivos estão se sentindo. Eles vão te cercar, perto o suficiente para tocar, e eles vão... Ela pausou, procurando palavras. Eles vão abrir seus sentidos completamente. Metamorfos podem cheirar emoção, intenção, verdade e mentiras. Mas no espaço ritual, durante uma lua cheia, vai mais fundo. Eles vão sentir suas memórias, sua dor, seus desejos, tudo que faz você ser quem você é. Minhas mãos se fecharam no meu colo. Quanto tempo dura? Até que estejam satisfeitos? Ou até você quebrar? Você já viu alguém quebrar? Uma vez. Sua voz ficou suave. Uma mulher que afirmou ser companheira de um líder de matilha. Ela durou talvez 10 minutos antes de começar a gritar. Eles descobriram que ela havia sido plantada por uma matilha rival, destinada a seduzir seu caminho para o poder. Ela não sobreviveu à noite. Gelo inundou minhas veias. Eles a mataram.
O líder da matilha matou pela traição, mas o ritual em si quase destruiu sua mente primeiro. Quando metamorfos sentem decepção, quando cheiram intenção maliciosa, isso desencadeia seus instintos de caça, e não há nada mais perigoso que uma matilha em modo de caça. Ela terminou com meu cabelo e se afastou, sua expressão cuidadosamente neutra. Estou te contando isso não para te assustar, mas para que entenda no que está entrando. Se você tem quaisquer dúvidas, quaisquer segredos que possam ser torcidos em traição, conte ao Rei Alfa agora, antes que seja tarde demais. Pensei sobre minha vida. Lavar roupas, esfregar chãos, passar fome tão frequentemente que aprendi a ignorar a dor. Perder minha mãe para a febre enquanto eu segurava sua mão e prometia que sobreviveria, que encontraria uma maneira de importar. Ser capturada como gado e vendida para o maior lance. Eu não tenho segredos, disse silenciosamente. Mal tenho um passado que vale esconder, mas estou aterrorizada de que eles olhem para tudo que sou e decidam que não é suficiente. A expressão de Celeste suavizou. Então mostre a eles por que é. O pôr do sol chegou rápido demais. O Rei Alfa chegou aos meus aposentos, vestido em couro preto e tecido escuro, roupas práticas que sobreviveriam a uma transformação. Seus olhos âmbar passaram por mim, e algo cru e quase doloroso cruzou seu rosto. Você parece luz da lua, ele disse rudemente. Então, mais controlado. Está pronta? Não, mas não acho que esperar ajudará. Ele ofereceu seu braço, e eu o peguei, grata pelo calor sólido dele enquanto caminhávamos por corredores que haviam se enchido de sombras. Servos que passávamos imediatamente baixavam os olhos, se pressionando contra as paredes como para evitar nos contaminar, ou talvez para evitar ser associados comigo se isso desse errado. Descemos para níveis mais baixos do palácio, lugares claramente mais antigos que os andares superiores. O trabalho em pedra aqui era mais áspero, mais primitivo, e o ar cheirava a terra e algo metálico. Tochas alinhavam as paredes, suas chamas lançando sombras selvagens que dançavam através de entalhes antigos de lobos e luas. Esta seção foi construída pelo meu bisavô, o Rei Alfa disse, sua voz ecoando ligeiramente. Antes dos metamorfos tentarem se integrar com a sociedade humana, estas câmaras foram feitas para rituais de matilha, celebrações da lua, coisas que abandonamos em favor de reuniões mais civilizadas. Por que trazê-las de volta agora? Porque Greaves estava certo. Se vamos provar o vínculo além da dúvida, precisamos fazer do jeito antigo, o jeito que não pode ser falsificado ou manipulado. Ele me olhou. Você ainda pode recusar isso, Helena. Poderíamos esperar. Deixar o tempo provar o vínculo naturalmente e deixá-los questionar por meses, anos. Balancei a cabeça. Prefiro enfrentar isso agora do que viver sob suspeita constante. Orgulho cintilou em seus olhos novamente. Aquele mesmo olhar do pátio. Você é mais forte do que sabe. Tive que ser. Chegamos a um conjunto de portas massivas de madeira, esculpidas com desenhos intrincados de lobos. O Rei Alfa pausou, sua mão na maçaneta de ferro, e me olhou com intensidade súbita. Quando estivermos lá dentro, não importa o que você veja ou ouça, lembre-se de que eu te escolhi. A lua te escolheu. Essa marca no seu pescoço é mais antiga que palavras, mais profunda que lei de matilha. Confie nela, mesmo quando todo o resto se sentir incerto. Então ele empurrou as portas e som me atingiu como uma força física. A câmara era circular, facilmente 30 metros de largura com um teto abobadado que se abria para o céu noturno. Luz da lua derramava pela abertura, prata e pura, iluminando um espaço cheio de corpos. Devia haver 80 ou 90 metamorfos presentes, os membros do conselho que conheci antes, mais líderes de matilha de todos os territórios, todos vestidos em roupas projetadas para a transformação. Eles conversavam entre si, vozes criando um rumor baixo que vibrava através do chão de pedra. Quando o Rei Alfa e eu entramos, o silêncio caiu como lâmina de guilhotina. Cada olho se virou em direção a nós, em direção a mim. Senti o peso de sua atenção, seu julgamento, sua fome de saber se eu era real ou apenas outra decepção. Meu instinto gritou para correr, para me esconder, para me tornar invisível novamente. Mas a mão do Rei Alfa se apertou na minha, me ancorando. A lua está cheia, ele anunciou, sua voz carregando sem esforço pelo espaço. O círculo ritual está preparado.
Helena concordou em passar pelo farejar para provar além de dúvida que ela é minha companheira destinada. Ele se virou para mim, e por apenas um momento, sua expressão suavizou. Entre no centro, Helena, e lembre-se, você não está sozinha. Ele soltou minha mão. Caminhei para frente em pernas que tremiam, me forçando a respirar de forma constante. Os membros da matilha se separaram, criando um caminho para o centro da câmara onde a luz da lua brilhava mais forte. Eu podia sentir seus olhos na minha pele, sua atenção como calor. Alguns pareciam curiosos, outros céticos. Serafine, de pé perto da frente, parecia faminta, como se esperasse que eu falhasse para poder me ver despedaçar. Cheguei ao centro e parei, de pé na coluna de luz da lua. A pedra sob meus pés descalços era fria e lisa, desgastada por séculos de rituais. Acima, através da abertura, eu podia ver a lua cheia cavalgando alta e brilhante. Deixe o círculo se fechar, o rei Alfa comandou. A matilha se moveu como uma só, fluindo para frente até me cercarem em anéis concêntricos. Os membros mais próximos estavam a apenas 3 metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver a transformação começando em seus olhos, pupilas se alongando, âmbar sangrando no branco, algo selvagem e antigo subindo à superfície. Mais atrás, outros começaram a mudar mais dramaticamente, ossos estalando e se reformando, corpos crescendo maiores, mais poderosos. Meu coração martelou contra minhas costelas. Cada instinto de sobrevivência que eu possuía estava gritando para mim correr, lutar, fazer qualquer coisa, exceto ficar parada enquanto predadores circulavam. Mas travei meus joelhos e mantive meu queixo erguido, recusando mostrar o terror inundando meu sistema. Comecem, Greaves disse de algum lugar na multidão. O primeiro cheiro me atingiu como uma onda. Não exatamente um cheiro, mas uma presença, uma pressão contra a minha mente. Sentia como dezenas de mãos se estendendo em direção a mim, testando, sondando, procurando por pontos de entrada. Minha respiração falhou. O vestido branco de repente se sentiu fino demais, expondo demais, como se eles pudessem ver através do tecido direto ao meu coração acelerado. Relaxe. Uma voz sussurrou diretamente na minha mente. A voz do Rei Alfa, embora eu não conseguisse vê-lo na multidão. Deixe-os entrar. Lutar torna pior. Mas como eu poderia relaxar com tantos predadores me cercando? Como eu poderia baixar minhas defesas quando tudo em mim queria construir muros? A pressão aumentou. Senti toques fantasmas ao longo dos meus braços, meu pescoço, minha espinha, como se a matilha estivesse passando suas mãos sobre mim, aprendendo minha forma. Então os toques foram mais fundo, pressionando além da pele na memória, na emoção, nos lugares crus que passei anos tentando esquecer. Vi o rosto da minha mãe, pálido e suando com febre. Suas últimas palavras, um pedido de desculpas quebrado que ela não podia mais me proteger. Senti a fome de muitas noites sem comida, o cansaço de trabalhar do amanhecer à meia-noite apenas para sobreviver mais uma semana. Lembrei do sorriso cruel do proprietário quando me disse que eu tinha 3 dias para pagar dívidas que nunca havia concordado ou me encontrar nas ruas. A matilha vasculhou minhas memórias como livros, absorvendo tudo. Senti suas reações, surpresa de quanta dor eu havia suportado. Curiosidade sobre os ensinamentos da minha mãe, desdém de alguns de que eu havia vivido uma vida tão pequena e sem importância. Mas alguém exigiu. Achei que era Serafine. Nos mostre o leilão. E de repente eu estava de volta naquela sala fria de pedra, vestindo o turno cinza, cheirando desespero e perfume barato enquanto o leiloeiro me descrevia como gado. Revivia a humilhação, o medo, a certeza de que estava prestes a ser vendida para alguém que me quebraria de maneiras que não poderiam ser curadas. Então a voz do Rei Alfa cortando a multidão. Sua oferta impossível. A maneira como ele me olhou como se eu fosse algo precioso que ele havia procurado através de séculos. A matilha absorveu tudo, provando a verdade disso. Senti seu ceticismo vacilar, sua certeza de que eu era uma fraude começando a rachar. A marca. Greaves comandou. Nos mostre quando você soube da marca pela primeira vez. Mas eu não tinha uma grande história ali. A marca da lua sempre fez parte de mim, tão sem importância quanto Sardas. Minha mãe a havia beijado quando eu era pequena. A chamou de especial, mas nunca explicou por quê. Eu nunca pensei que significasse algo além de uma peculiaridade do meu nascimento. A matilha pressionou mais forte, frustrada pela falta de engano.
Eles procuraram por malícia, por agendas ocultas, por qualquer sinal de que eu estava manipulando seu rei, mas não havia nada para encontrar. Eu era exatamente o que parecia ser. Uma garota que havia sido impotente toda a vida, de repente empurrada para um poder que não entendia ou queria. Ela está dizendo a verdade, alguém murmurou. Uma ondulação de pensamento que se espalhou pela matilha. Mas ela é forte o suficiente? A presença de Serafine se sentiu como garras arrastando pela minha consciência. Nos mostre seus medos, pequena humana. Nos mostre o que te aterroriza. A matilha se agarrou àquele fio e puxou, trazendo meus medos mais profundos para a luz da lua. Senti-os expostos, crus e sangrando. O terror de que eu havia falhado com o Rei Alfa, de que eu provaria ser fraca demais para sobreviver ao seu mundo. O medo de que todos aqui estavam certos em duvidar de mim, de que eu era um erro, um acidente, alguém que a lua havia marcado por erro em vez de desígnio. A certeza de que acabaria como minha mãe, usada, desgastada, morrendo sozinha com nada além de desculpas como legado. A matilha recuou ligeiramente, surpresa pela intensidade da minha autodúvida. Então senti algo mais, reconhecimento, compreensão, porque enterrados em suas próprias memórias, suas próprias histórias, havia medos similares. O medo da inadequação, de falhar com seu povo, de morrer sem luto e não perdido. Não éramos tão diferentes, predador e presa. Todos carregávamos feridas. Todos duvidávamos de nós mesmos nas horas escuras. Suficiente. A voz do Rei Alfa cortou o caos, e sentiu-se movendo através do círculo em direção a mim. Ela provou a si mesma. O vínculo é real, mas Serafine não havia terminado. Sua presença surgiu para a frente, agressiva e afiada. Mais um teste. Nos mostre o que você quer dele. Nos mostre se você o ama ou apenas ama o poder que ele oferece. A pergunta atingiu como uma lâmina entre minhas costelas. Porque como eu poderia amar alguém que conhecia há apenas 2 dias? Como eu poderia separar sentimento genuíno de gratidão por resgate, de alívio por não ser mais impotente? A matilha esperou, faminta pela minha resposta. Respirei tremulamente e parei de lutar. Parei de tentar controlar o que eles viam. Deixei que sentissem tudo. A confusão, o medo, a estranha atração que senti em direção ao Rei Alfa, que não tinha nada a ver com poder e tudo a ver com a solidão que reconheci em seus olhos. A maneira como ele se ajoelhou diante de mim naquele palco de leilão, a vulnerabilidade naquele gesto de alguém que nunca deveria ter que se curvar, a certeza de que ele entendia o que significava estar sozinho em uma sala cheia de gente, carregar peso que ninguém mais podia ver. Eu não o amava, ainda não, mas eu poderia. Dado o tempo, dada a chance de conhecê-lo além de seu título e poder, eu poderia amá-lo com a lealdade feroz que minha mãe me ensinou. O tipo de amor que não abandona mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ali, Greaves disse silenciosamente: é isso que precisávamos ver. Verdade, não performance. A pressão começou a diminuir, a matilha se retirando da minha mente como uma maré vazante. Ofeguei, cambaleando ligeiramente quando minhas pernas lembraram como sustentar peso. Mãos fortes me pegaram. O Rei Alfa de repente ao meu lado, seus olhos ardendo dourado na luz da lua. Acabou. Ele disse rudemente. Você conseguiu. Ao nosso redor, a matilha estava se transformando de volta à forma humana, suas expressões variando de choque a respeito a, no caso de Serafine, aceitação frustrada. Greaves se adiantou, seu rosto cicatrizado solene. O ritual está completo, ele anunciou. O vínculo é verificado como genuíno. Helena carrega a verdadeira marca da lua e enfrentou o julgamento da matilha sem quebrar. Nós a aceitamos como a companheira destinada do Rei Alfa. Um uivo se levantou de algum lugar na multidão. Aprovação, reconhecimento. Outros se juntaram até que a câmara ecoasse com o som de aceitação. Selvagem e primitivo e estranhamente bonito. O Rei Alfa me puxou para perto, seus braços sólidos ao meu redor, e pressionou sua testa contra a minha. Você é minha agora, ele sussurrou, sua voz grossa com emoção que eu não conseguia nomear. E eu sou seu. Ninguém pode disputar isso. Queria dizer algo profundo, algo digno do momento. Em vez disso, apenas me segurei nele e deixei os uivos da matilha me lavarem. Prova de que eu havia sobrevivido a algo destinado a me quebrar. Eu não era mais invisível. Eu era vista, aceita, reivindicada. E pela primeira vez na minha vida, me senti como se pudesse realmente pertencer a algum lugar.
Os dias seguindo o ritual se misturaram em uma estranha mistura de exaustão e maravilha. Dormi por quase 18 horas após o farejar, meu corpo e mente precisando de tempo para se recuperar de ter sido exposta tão completamente. Quando finalmente acordei, foi para encontrar o Rei Alpha, Daemon. Ele me contou seu nome durante um momento quieto, embora poucos o usassem, sentado em uma cadeira ao lado da minha cama, lendo documentos, mas me observando com uma intensidade que deveria ter sido perturbadora. Em vez disso, se sentia seguro. Por quanto tempo você esteve aí? Perguntei, minha voz áspera com sono. Tempo suficiente para ter certeza de que você estava realmente descansando, e não apenas inconsciente. Ele colocou os papéis de lado. Como se sente? Fiz um inventário. Dolorida, drenada, mas não quebrada. Como se tivesse corrido uma maratona através das minhas próprias memórias. É essencialmente o que você fez. Ele se moveu para sentar na borda da cama, e notei círculos escuros sob seus olhos. O ritual afeta o companheiro tão profundamente quanto aquele que está sendo farejado. Senti tudo o que eles tiraram de você. Cada medo, cada ferida. Sua mandíbula se apertou. Quis parar uma dúzia de vezes. Mas você não parou, porque você não queria que eu parasse. Eu podia sentir isso também. Sua determinação de ver até o fim. Algo que poderia ter sido orgulho, aqueceu sua expressão. Você é teimosa. Você fala isso como se fosse algo ruim. Não é. Teimosia te servirá bem aqui. Ele se estendeu lentamente, me dando tempo para me afastar, e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. O conselho te aceitou formalmente. Serafine está furiosa, mas limitada pela lei ritual. Graves me pediu para te dizer que você o impressionou, o que é autoelogio de alguém que tem sido cético de cada decisão que tomei nos últimos 50 anos. Sentei-me cuidadosamente, puxando os cobertores ao meu redor. Do lado de fora das janelas, podia ver jardins cobertos de geada matinal, o mundo cintilando e novo. O que acontece agora? Agora descobrimos como fazer isso funcionar. Daemon se levantou, se movendo para a lareira onde alguém havia deixado um serviço de chá. Ele despejou 2 xícaras com graça surpreendente para alguém tão grande. Você precisará de treinamento em política de matilha, lei territorial, autodefesa. Haverá cerimônias formais eventualmente, mas essas podem esperar até você estar pronta. E nós? A pergunta saiu menor do que eu pretendia. O que devemos fazer sobre isso? Gesticulei vagamente entre nós, querendo dizer o vínculo, a reivindicação de companheiro, o fato de que supostamente éramos destinados um ao outro apesar de sermos estranhos. Daemon me entregou uma xícara. Depois se encostou na lareira, me estudando. Conhecemos um ao outro como pessoas normais fariam, se normal se aplicasse a qualquer coisa sobre esta situação. Sua boca se curvou ligeiramente. Estive vivo por mais de 3 séculos, Helena. Aprendi que o destino fornece a estrutura, mas ainda temos que construir a casa nós mesmos. O vínculo nos diz que somos compatíveis, que nos encaixaremos eventualmente. Não força amor, mas você quer amor? Não era uma pergunta. Eu havia sentido durante o ritual, sua solidão profunda e dolorosa, o buraco que as mortes de seus pais haviam deixado que 300 anos não preencheram. Quero uma parceira, ele corrigiu silenciosamente. Alguém que escolha ficar ao meu lado, não porque o destino exigiu, mas porque quer. Minha mãe costumava dizer que o vínculo de companheiro é como uma semente. Precisa de água, luz solar, cuidado. Você pode ter a semente sem a flor, mas por que se contentar com meio jardim? Bebi o chá, camomila e mel, e o considerei. Na luz da manhã, ele parecia menos como o terrível Rei Alpha, e mais como um homem carregando peso demais sozinho. A prata em suas têmporas parecia mais pronunciada, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas. Ele havia vivido múltiplas vidas enquanto eu mal terminara uma. Eu não sei como ser uma rainha, admiti. Não sei política ou guerra, ou como comandar respeito de pessoas que estiveram vivas mais tempo que meus bisavós. Nem minha mãe sabia no início. Ela era filha de um padeiro de uma vila fronteiriça. Daemon colocou sua xícara para baixo, mas ela aprendeu, e ela tinha algo que nenhum da matilha esperava. Compaixão, que não vinha de estratégia, mas de genuinamente se importar com as pessoas. Mudou tudo. É isso que você precisa de mim? Compaixão? Preciso que você seja você mesma, a pessoa que ficou naquele círculo ritual e enfrentou o julgamento de uma matilha sem quebrar. A pessoa que falou na reunião do conselho
quando teria sido mais seguro ficar em silêncio, ele se afastou da lareira. Tive conselheiros e guerreiros e políticos por séculos. Não preciso de outro. Preciso de alguém que me veja como mais do que apenas o rei Alfa. A vulnerabilidade em sua voz fez meu peito doer. Eu vejo você. Vi você observando do jardim naquela primeira noite, certificando-se de que eu não fugisse. Vi você lendo na cadeira enquanto eu dormia, me protegendo mesmo que o perigo tivesse passado. Você não é apenas um rei, Daemon. Você é alguém que esteve sozinho tempo demais e esqueceu como pedir ajuda. Ele me encarou por um longo momento, algo cru e quase doloroso em seus olhos âmbar. Então, ele cruzou o quarto e se ajoelhou ao lado da cama, pegando minha mão em ambas as suas. Sua pele era quente, áspera com cicatrizes antigas, e senti aquele choque elétrico do vínculo zumbindo entre nós. Me ajude então, ele disse silenciosamente. Me ajude a lembrar como ser mais do que apenas um rei. E deixe-me ajudá-la a se tornar a rainha que está destinada a ser. Não a rainha que qualquer um espera, mas aquela que você escolhe ser. Apertei sua mão, sentindo o peso da promessa que estávamos fazendo. Acordo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de lições e ajustes. Graves me ensinou hierarquia de matilha e lei territorial, me treinando em tratados e alianças até que eu pudesse recitá-los dormindo. Uma guerreira chamada Rowan, uma mulher rabugenta com cabelo cinza curto e uma cicatriz na garganta, me treinou em autodefesa básica, insistindo que uma rainha precisava ser capaz de se proteger, mesmo que nunca pudesse igualar força de metamorfo. Celeste e Mira se tornaram mais que servas. Tornaram-se minhas guias para a vida no palácio, me ensinando quais nobres podiam ser confiados e quais sorririam enquanto planejavam minha queda. Madame Orsay permaneceu friamente profissional, mas notei que ela fazia pequenos ajustes, garantindo que meu chá sempre estivesse na temperatura certa, colocando flores frescas nos meus aposentos cada manhã, corrigindo servos que me mostravam respeito insuficiente. E Daemon foi paciente de maneiras que eu não esperava. Ele não pressionou por mais do que eu podia dar. Não exigiu amor ou devoção imediatos. Em vez disso, ele me cortejou lentamente. Caminhadas pelos jardins cobertos de geada, jantares quietos onde conversamos sobre tudo e nada, noites passadas em seu escritório, enquanto ele lidava com negócios do reino, e eu lia de sua biblioteca extensa. Aprendi que ele tinha um senso de humor seco que me pegava desprevenida, que ele jogava xadrez com habilidade devastadora, mas nunca conseguia me vencer no baralho, que ele amava música, mas não conseguia carregar uma melodia, que ainda visitava os túmulos de seus pais todo mês e deixava as flores silvestres favoritas de sua mãe. E lentamente, firmemente, me senti caindo, não porque o vínculo exigia, mas porque Daemon era bondoso sem ser fraco, forte sem ser cruel, e solitário de maneiras que espelhavam meu próprio isolamento. Ele entendia o que significava usar máscaras, mostrar ao mundo apenas o que esperavam enquanto mantinha seu verdadeiro eu escondido. Comigo, ele começou a deixar essas máscaras escorregar. 3 meses após o ritual, estávamos caminhando pelo jardim de rosas quando Daemon parou de repente, encarando algo além do labirinto de Sebes. Segui seu olhar e vi figuras se aproximando. 3 cavaleiros a cavalo, suas roupas os marcando como patrulha fronteiriça. Algo está errado, Daemon disse silenciosamente, e senti tensão rolar através dele como uma onda. Eles não voltariam cedo a menos que... O cavaleiro da frente nos avistou, e imediatamente desmontou, correndo com urgência escrita em seu rosto. Vossa Majestade, tivemos relatórios de ataques ao longo da fronteira sul. Vilas humanas queimadas. Sobreviventes falam de uma matilha rebelde. Metamorfos. Sem lealdade. Sem controle. Eles estão matando indiscriminadamente. A expressão de Daemon ficou fria e dura. O homem relaxado de momentos atrás substituído pelo Rei Alfa. Em um instante. Quantas vilas? 3 confirmadas. Possivelmente mais. Os sobreviventes fugiram para o norte. Eles estão pedindo proteção. Santuário. Conceda isso. Estabeleça a habitação de emergência no Distrito Oeste. Quero toda a patrulha fronteiriça dobrada imediatamente. Ele se virou para mim. Preciso lidar com isso. Graves estará convocando um conselho de emergência. Estou vindo com você, disse. Helena, eu sou sua companheira, sua rainha. Se pessoas estão morrendo, se há uma crise, preciso estar lá para aprender, para ajudar como puder. Encontrei seu olhar firmemente.
Você disse que queria uma parceira. Parceiras não ficam para trás enquanto a outra enfrenta perigo. Algo feroz e orgulhoso ardeu em seus olhos. Ele pegou meu rosto brevemente, seu polegar roçando minha bochecha. Então fique perto e ouça mais do que fale, até entender a situação completa. A reunião do conselho foi caos. Relatórios chegavam a cada poucos minutos, cada um pior que o último. A matilha rebelde tinha pelo menos 30 membros fortes, liderada por alguém que as patrulhas fronteiriças não conseguiam identificar. Eles pareciam estar mirando assentamentos humanos especificamente, como se tentando provocar um conflito maior entre metamorfos e humanos. Precisamos responder com força, Serafine argumentou, seus olhos verdes ardendo. Envie nossos guerreiros. Elimine a ameaça antes que se espalhe, e arriscar guerra total com os territórios humanos. Greaves balançou a cabeça. O rei passou décadas construindo paz. Um movimento errado destrói tudo. Então não fazemos nada enquanto inocentes morrem? Rowan exigiu. Os argumentos se espiravam, vozes subindo, tensões escalando. Observei Daemon tentando moderar, encontrar um caminho entre vingança e diplomacia, e vi o peso pressionando sobre ele. Séculos de responsabilidade, de escolhas impossíveis. Então, uma ideia me atingiu. Perigosa, possivelmente estúpida, mas potencialmente efetiva. E se eu fosse? Disse em uma breve pausa no gritaria. Todas as cabeças se viraram para mim. Serafine parecia como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Graves franziu. A expressão de Daemon era cuidadosamente em branco, mas senti sua rejeição imediata através do vínculo. Explique, ele disse, sua voz neutra. Me levantei, forçando confiança em minha postura. A matilha rebelde está mirando humanos para criar divisão. Eles querem começar uma guerra. Mas e se, em vez de enviar guerreiros, você enviasse a mim, uma humana que é companheira do rei Alfa, para os campos de refugiados? Eu poderia falar com os sobreviventes, mostrar a eles que metamorfos e humanos podem coexistir, ser um símbolo de paz em vez de ameaça. Absolutamente não, Daemon disse categoricamente. Na verdade, não é uma ideia terrível, Greaves disse lentamente, ignorando o olhar fulminante de Daemon. Uma rainha entre o povo, oferecendo conforto e proteção. Demonstraria força sem agressão. Faria dela um alvo. Daemon rebateu. Eu já sou um alvo. Olhei para ele diretamente. Serafine estava certa naquele primeiro dia. Minha existência ameaça a velha ordem. Mas podemos usar isso. Mostrar às pessoas que a ameaça não é real, que não estou tentando destruir a cultura metamorfa, apenas fazer a ponte. O conselho debateu por mais 1 hora, mas eventualmente concordaram. Eu visitaria os campos de refugiados com guarda pesada, passaria tempo com os sobreviventes e publicamente demonstraria a aliança entre humano e metamorfo. Daemon argumentou contra até Greaves, apontar que me proteger de sempre enfrentar perigo apenas provaria as dúvidas da matilha, que eu era frágil demais, humana demais para ser rainha. Naquela noite nas câmaras privadas de Daemon, onde eu havia começado a passar as noites, ele andou como um lobo enjaulado, enquanto eu sentei perto do fogo. Este é um erro, ele disse pela 10ª vez. Se qualquer coisa acontecer com você, então você despedaçará quem quer que seja responsável, e o conselho dirá que provei que eles estavam certos sendo fraca. Levantei e peguei seu braço quando ele passou, forçando-o a parar. Daemon, tenho que fazer isso. Não porque quero provar algo para eles, mas porque é certo. Essas pessoas estão aterrorizadas. Precisam ver que alguém com poder se importa com mais do que apenas manobras políticas. Ele me encarou, conflito guerreando em seus olhos âmbar. Então me puxou para perto, envolvendo seus braços ao meu redor com um desespero que falava volumes. Acabei de te encontrar, ele disse contra meu cabelo. Não posso te perder. Você não vai. Me afastei o suficiente para ver seu rosto. Tenho você me protegendo, Rowan me treinando, e uma teimosia que me manteve viva através de chances piores. Confie em mim. Eu confio em você. É no resto do mundo que não confio. Me estendi e o beijei. Nosso primeiro beijo real. Não o roçar formal de lábios de cerimônias, mas algo profundo e genuíno, e cheio de promessa. Ele respondeu imediatamente, uma mão embalando minha cabeça, enquanto a outra pressionava contra minhas costas, me segurando como se eu pudesse desaparecer. O vínculo cantou entre nós. Aquela conexão elétrica que havia estado se construindo por meses.
finalmente ascendendo em algo que se sentia inevitável e certo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, Damon descansou sua testa contra a minha.